bem-vindo a mais um Estudo Central. Que bom ter você aqui. Se é a sua primeira vez acompanhando aqui os nossos vídeos do Estudo Central, esse é o momento de você apertar o botãozinho de inscrever-se para poder fazer parte dessa comunidade aqui no YouTube, onde aprendemos mais e mais sobre a Palavra de Deus. Se você já nos acompanha de outros vídeos, é o momento de você pegar esse link e compartilhar com seus amigos e familiares para conhecer mais desse assunto que é tão importante. Nesse trimestre estamos estudando o tema O Grande Conflito. Hoje nós vamos estar estudando a lição número 11, mas antes, para quem mandou o seu comentário, de onde está nos acompanhando, eu vou mandar um abraço especial aqui para essas pessoas. Então quero mandar aqui primeiro um abraço especial para o José Maurício de Taubaté, São Paulo, para o Vanderlei Lutz de Alvorada, que bom tê-lo aqui. Também ao Eurípides Pereira, de Uberlândia, Minas Gerais. Que bom que vocês estão nos acompanhando. E para Ruth Beato, de Castelo Branco, Portugal. Olha só, estamos aí já alcançando outras fronteiras. Que bom tê-los aqui nos acompanhando. E para nós darmos sequência aqui ao nosso estudo, vocês já sabem de costume que eu não fico aqui sozinha. Tenho 2 convidados muito especiais para fazer aqui a participação desse estudo que é tão valioso. E quero aqui apresentar, então, o nosso pastor Osmar. Que bom tê-lo mais uma vez para mais um estudo, pastor. Olá, Lala, que prazer estar com você aqui nesse estudo central. Para mim é um momento muito importante do estudo da palavra. Que bom que você está aí conosco. Não desista da gente, esteja aí, fortaleça o nosso canal, ative o sininho. É muito bom ter você aí para mais um estudo importantíssimo, porque a nossa lição está afunilando para o final. Exato. E também temos o evangelista Luiz Gonçalves. Que bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Prazer para mim estar aqui. Um abraço para você, meu amigo, minha amiga, para você que está conectado conosco, e tenho certeza que vai ser uma grande bênção hoje aqui. É um prazer estar aqui ao lado do pastor Osmar e estar aqui na Igreja Central de Sorocaba. Deus abençoe você e o nosso estudo, que vai ser maravilhoso. E para nós começarmos o nosso estudo, vamos chamar a presença do nosso Deus e convido o Luiz Gonçalves para orar para nós. Sim, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Dá-nos sabedoria, ilumina-nos agora com o Espírito Santo, para que esse tema fique claro e possa fortalecer a fé de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, se você tem aí a sua lição, é o momento de você estar acompanhando com a gente, ou então pode pegar a sua Bíblia para estar acompanhando. Nós vamos ler aqui alguns textos, estudar mais e mais da Palavra de Deus. E o verso para memorizar da lição número 11, que tem como título O Conflito Iminente, ele está em João 17:17, que diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E aí, como eu disse, abre também a sua Bíblia em Apocalipse 14:7, que nós também vamos estar estudando aqui no decorrer dessa lição. E a lição ela traz aqui com uma introdução, né? Nós, no decorrer aqui desse estudo, nós vamos passar sobre os temas de adoração, entender um pouquinho mais sobre a criação também, né? No grande conflito. Estaremos falando sobre vários pontos aqui na lição dessa semana. E já introduzindo aqui na lição de domingo, ela tem como título O Conflito Final do Apocalipse. E aí, eu quero que você acompanhe o texto que está em Apocalipse 14:7, que diz assim: Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O que esse texto está aí trazendo e abrangendo, tanto ele também como Apocalipse 4:11, né, sobre esse conflito cósmico que vivemos entre o bem e o mal? Veja, a lição está se afunilando, estamos chegando no final da lição e a gente continua com a mesma metáfora do dragão que tem um corpo alongado. Esse dragão, que se chama diabo, Satanás, ele quem criou um problema, uma treta com Deus. Porque veja, ele afrontou Deus, ele é um querubim. Antes de chegar em Deus, ele tem pelo menos os serafins. Então, o que é que ele quer? Ele entendeu, ele está ficcionado na ideia
de que ele pode se tornar superior a Deus. E ao longo da história ele vem demonstrando esse desejo. Levou o ser humano a pensar da mesma forma. Mas agora, assim como no começo da história desse mundo depois do pecado, que houve uma separação entre os filhos de Deus, que eram os que obedeciam à vontade de Deus, e filhos dos homens, que eram os independentes, que faziam a sua própria vontade, o final da história vai ser da mesma forma como começou. Ao se aproximar o retorno de Jesus Cristo, o mundo estará espiritualmente polarizado. Não é politicamente somente que nós vamos ficar polarizados. Espiritualmente estarão aqui nesse mundo. A composição desse mundo será de pessoas que obedecem a Deus e pessoas que não obedecem a Deus. Porque o âmago do conflito continua sendo a adoração e também a criação, que é o que Apocalipse 14 vai trabalhar. Esse assunto do conflito final do Apocalipse mexe muito com a nossa cabeça e desafia a gente a estudar muito a Bíblia. Por exemplo, o Apocalipse menciona que nesse conflito final vai ter a batalha do Armagedon, que é a última batalha entre o bem e o mal antes da volta de Cristo. Só que o pastor Osmar, ao comentar essa primeira parte, nos chama a atenção para o verso que você leu em 14:7. Em 14:7 eu vejo três orientações de Deus para que a gente possa ser vitoriosos nesse conflito final do Apocalipse. O primeiro ponto que você leu é temei a Deus. O segundo é dar-lhe glória. O terceiro é adorar aquele que fez os céus e a terra. Aqui está o tripé que te dá a força que você precisa, aquele upgrade gospel, evangélico, cristão, para você não perder, não ser derrotado num conflito. O que é temer a Deus? Quem teme a Deus ama, obedece e respeita. Dá-lhe glória é um princípio de mordomia cristã. É você atribuir a honra e a glória a Deus e reconhecer que você não é dono de nada, Deus é dono de tudo. Ou seja, você é dependente de Deus, você é um administrador daquilo que Deus colocou em suas mãos, mas pertence a Deus e a honra e a glória é para Deus. E finalmente, adorar aquele que fez os céus e a terra é um princípio de estilo de vida de adoração. E quando ele fala adorar aquele que fez os céus e a terra, essa expressão nos conecta com Gênesis 2, que fala do sábado. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia descansou. Então há uma conexão desse texto que você citou com os mandamentos de Deus, especialmente com o sábado, que é o selo de Deus. Exato. E até na lição aqui, ela fala, né, que essa é uma das razões pelas quais o diabo odeia tanto o sábado, né? Traz esse ponto também. E continuando aqui a lição de domingo, ela traz um ponto também. E vou ler, então, Apocalipse 12:17, que diz assim: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. O que esse texto aqui está trazendo para nós, né, sobre a expressão final de adoração ao Criador, nesse texto? Você vê que a coisa ficou bem clara, né? O dragão, ele achou o foco dele. Ele sempre teve o foco dele. O foco dele é quem é diferente dele. Porque ele não obedece a Deus e os filhos dos homens não obedecem a Deus, são independentes. Mas existe uma mulher que é a representação de Apocalipse para a igreja, que mesmo com toda a perseguição que ela sofreu, mesmo com toda a mistura que Babilônia tem dado às nações, ela continua com prejuízos financeiros, servindo a Deus. E aí agora você tem um destaque. Agora o conflito ficou claro, né? Porque essa mulher, caia o sol, os montes se abalem, ela continua sendo fiel ao Deus Criador, reconhecendo e adorando esse Deus Criador. Aí o dragão está irado contra esse restante da descendência dessa mulher, que são aqueles que estão vivendo num tempo específico da história desse mundo. É a mesma mulher da inimizade de Gênesis 3. Aí você tem o descendente da mulher, mas você tem um grupo que é muito parecido com o irmão mais velho de Gênesis. É um povo que segue o Cordeiro onde quer que ele vá, que teme a Deus, dá glória para Deus. É um povo que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Então aí o conflito agora, o inimigo vai virar todas as suas armas e usar toda a metodologia para alcançar esse povo aí.
né? É um conflito que está iminente e a crise vem. Porque quando a mulher se levanta para proclamar o que ela quer, porque enquanto eu estiver calado, você que é adventista, você é um 007. Você é um agente secreto, ninguém sabe, você não testemunha. Só o fato de você pegar a Bíblia e ir para a igreja no sábado de manhã, você já está dizendo quem você adora, qual o dia que você guarda, né? Sem palavras. Mas se você é tímido para expressar essa a fé que você tem, que Deus criou todas as coisas e que Ele vai lhe proteger, nunca virá uma tribulação sobre sua vida, porque você não se revelou. Mas quando a igreja se levanta para proclamar as mensagens angélicas de Apocalipse 14, aí a coisa muda, porque agora nós vamos enfrentar a ira do diabo, aí vai voltar aquele cenário de luta, de perseguição. E aí entra um outro texto que nós agregaríamos ao texto que você leu Apocalipse 12, 17. Mas Apocalipse 14, 12 fala assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então esse texto ele é uma declaração de Jesus e ao mesmo tempo a expressão de um povo. Eu gosto de ver esse texto, Jesus olhando para os fiéis e falando assim: aqui está a perseverança dos santos. Foram perseverantes porque no 12, 17 que você leu, o dragão está irado contra esse povo. E esse povo enfrentando a ira do dragão, enfrentando as batalhas, o conflito final, porque guarda os mandamentos de Deus, porque tem o testemunho de Jesus, porque ama Jesus, esse povo perseverou. E esse povo foi vitorioso. Por isso que no 14, 12 é declarado: aqui está esse povo perseverante, que guardou os mandamentos de Deus, que guarda e que tem a fé de Jesus. Então é maravilhoso ver que o conflito existe, mas que a vitória já está resolvida e garantida. Exatamente. Para o povo de Deus. Exatamente. E até na lição mesmo, né, da sequência de segunda-feira que fala a crise vindoura, que o pastor até já também introduziu, ela fala sobre isso e fala até aqui, né, que a marca da besta é apenas o elo final dessa cadeia. E antes ter esse momento de perseguição e tudo mais. E até uma pergunta aqui, mas o que a profecia ela aponta para esse início de perseguição? Na lição ela até fala, né? Tem alguns... Quais serão essa ideia de que, nossa, será o momento ali de perseguição? A lição ela também aponta esse ponto. Claro, porque a perseguição, na verdade, já começou. Ela começa de forma suave, quase imperceptível. Aí algumas coisas vão acontecendo nos bastidores. E daqui a pouco vem sanções econômicas, daqui a pouco vem privação da sua liberdade. Se vocês observarem hoje no cenário, você vai perceber o seguinte: o que há 50 anos atrás era errado, hoje em muitos lugares é tido como certo. E coisas que eram certas, hoje são tidas como erradas, e assim sucessivamente. Os valores estão invertendo, estão muito invertidos. E tudo isso faz parte de um preparo para esse conflito final, para uma perseguição final e para o decreto da marca da besta. Entendeu? Então você tem as sanções econômicas, você tem, por exemplo, algumas leis que são trabalhadas nos bastidores, e você vê, por exemplo, pessoas da liderança política tomando decisões que claramente tiram do povo de Deus essa liberdade. Quer ver? Nos Estados Unidos, vou dar um exemplo, Estados Unidos. Você não pode ir de casa em casa batendo palma ou tocando o interfone e falar assim: olha, você aceita um estudo bíblico? Olha, posso dar um livro para você? Você não pode fazer isso. As leis americanas não permitem. Você só pode ir à casa de alguém se esse alguém lhe convidar. Então percebe que, né, pastor Osmar, o cenário está sendo armado, né? Para tirar a liberdade do povo de Deus. E até também aqui já indo para frente, né, fala que a besta ela usa de engano. Se não, através do engano não vai, ela usa então a força, né? Coloca aqui, a lição fala, né? Quando isso falha, usa a força e a coerção. E aí nós damos sequência na lição, a lição de terça-feira ela já começa a trazer aí alguns, identificando, né, a besta, essa parte 1. Então, de onde levanta essa besta, conforme Apocalipse 13, né? E quem que dá essa autoridade a ela? Essa nomenclatura de besta, que é animal, ela é extraída lá de Daniel, né? Daniel vai começar a trabalhar com isso. Primeiro ele vai trabalhar com leão, vai trabalhar com urso, vai trabalhar com carneiro, com bode. Mas chega um momento da história que ele não sabe, porque está muito à frente do tempo dele.
Aí ele vai chamar de animal terrível, espantoso, um animal, uma besta. Porque ele não sabe que animal é esse. João empresta isso. E João trabalha, besta aqui é um poder que vai se levantar, não é uma pessoa. É um poder envolvido com uma religião misturada, verdades com mentiras, que Satanás criou para deturpar, para tirar a adoração e tirar o lugar de Deus como Criador. Esse poder se levanta. Esse poder se levanta nos primórdios do século IV, século V. Aí nós já falamos sobre isso aqui, quando a igreja cristã ela era perseguida. Agora o império assume o cristianismo, aí não tem mais perseguição, Satanás muda a estratégia deles, mas aí nasce uma igreja cristã apostatada, porque ela nasce fora da doutrina dos apóstolos. Apesar de se dizer apostólica, ela não segue o que os apóstolos diziam. Se forma um poder que vai crescendo, e esse poder vai crescendo, né? Daí nós temos agora uma afronta, porque quem não segue esse poder começa a ser perseguido de novo. E você pegando exatamente terça e quarta, que é identificando a besta 1 e identificando a besta 2, juntando as duas, a terça e a quarta, eu diria o seguinte, olha que interessante aqui. A besta é um instrumento de Satanás para fazer uma afronta a Cristo. Como o pastor Osmar citou em lições anteriores, o problema de Satanás é com Cristo. Então veja, quer ver? Deus enviou Jesus aqui na terra. O diabo enviou a besta. Jesus, ele foi golpeado de morte na cruz? Foi. A besta teve ferida mortal. Jesus ressuscitou? Sim. A ferida da besta foi curada. Ou vai ser curada. Jesus, Filipenses 2, de 9 a 11, fala que todo joelho vai se dobrar diante dele? Fala. Apocalipse 13 fala que toda a terra vai se maravilhar seguindo a besta. Então a besta é uma tentativa, porque a besta é o anticristo. É uma tentativa diabólica para tirar o foco de Cristo e colocar num poder que é comandado pela besta. Só que a besta é um fantoche, usando um termo entre aspas. Quem manipula é Satanás. Se você pegar Apocalipse 13, verso 2, que está na lição aqui, fala que o dragão, que é o diabo, deu à besta 3 presentes. Olha, 3 presentes que o diabo deu para a besta. Primeiro, o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Então, a besta tem poder, tem trono e tem autoridade. Tem, mas é dela não, é do diabo. Então, a besta é um poder que representa o diabo. E se você pegar a lição no último parágrafo, antes da pergunta 5, da terça-feira, fala assim, a besta do mar é um poder religioso apóstata que se ergue em Roma, ou de Roma, e se torna um sistema mundial de adoração. Essa besta não é uma pessoa, como disse o pastor Osmar, é uma organização religiosa que substituiu a verdade de Deus por decretos humanos. Mais claro que isso... Aí você tem mudança dos mandamentos, aí você tira o sábado do meio, coloca o domingo como dia de guarda, automaticamente Deus não é mais o criador de nada, aí entra o evolucionismo. Aí você tem, então, a lição divide em fase 1, fase 2, porque esse poder religioso que se fortalece em 538, quando o imperador dá autoridade, já era forte o poder. Com a autoridade, ele agora se torna um poder mais forte ainda, porque não é uma questão só religiosa, é uma questão agora civil. Esse poder tem autoridade para perseguir novamente. Então, da mesma forma, vai acontecer isso de novo, porque o ser humano vai buscar uma correção, e essa contrafação de Lúcifer, ela vai se estender como anjo de luz. Ele vai dizer, olha, as coisas estão acontecendo porque nós estamos ofendendo Deus, porque nós não estamos sendo fiéis aos mandamentos de Deus. Mas quais mandamentos vão aparecer? Os mandamentos da tradição humana. Os que foram adulterados. Os que foram adulterados. E os que não seguirem, aqueles que forem fiéis como remanescentes ou descendência da mulher, serão perseguidos. É o que espera a gente, e a gente tem que estar preparado para isso. Exatamente. Bom, como o nosso tempo está avançado, vamos só fechar aqui falando um pouquinho que aparece também Apocalipse 13, 11, a besta, a segunda besta, né? Traz ela aí. Quais são essas diferenças de uma para outra, né? A segunda besta, a besta da terra. Historicamente, a Europa está contaminada, a besta está dominando, né? A besta que saiu do mar está contaminando, está dominando a Europa. Aí você tem o final dos 1260 dias,
um tempo, 2 tempos, metade do tempo, de 42 meses, vai dar 1260 anos, vai dar justamente com a Revolução Francesa, onde ninguém aguenta mais a religião, né? A religião está sufocando, e aí você tem a migração de pessoas saindo da Europa e vindo para a América. Em busca de quê? Essas pessoas queriam o quê? Se livrar da igreja, porque a igreja dominava tudo. E aí vai surgir um outro poder num país de liberdade. Assim como a besta do mar, porque mar é povos e nações, deserto é a América que está sendo colonizada. Então, por isso o lugar deserto. Então, o poder que se levanta, mas também fala como o dragão, é a mesma coisa, porque vai continuar seguindo o que Babilônia pregava na Europa. E um detalhe, as características da segunda besta se encaixam nos Estados Unidos. Enquanto a primeira besta é romana, a segunda é americana. E quando o pastor Marco faz o comentário histórico e os protestantes saem da Europa no Mayflower e viajam para o Novo Mundo e descem ali na praia para começar um novo mundo, todos protestantes, então ali nasce uma nação, vamos assim dizer, protestante, cristã, evangélica. Mas não esqueça que a segunda besta, ela tem aparência de cordeiro e fala como dragão. Veja, então a segunda besta é muito perigosa, sutil, é perspicaz, é sagaz, é ardilosa. Porque é igual a pessoa hipócrita. Parece uma coisa e é outra. A pessoa falsa parece uma coisa e é outra. Então os falsos profetas têm as mesmas características da segunda besta. A segunda besta parece cordeiro, mas é dragão. E quem é o cordeiro na Bíblia? Jesus. Quem é o dragão na Bíblia? Satanás. Então a segunda besta, ela parece Cristo, mas é Satanás. Ela tem características cristãs, mas é dirigida por Satanás. E se você analisar as duas bestas, vai ver que a segunda besta trabalha em favor da primeira. Exato. Elas são amiguinhas no final. Por isso que veio o ecumenismo, essa união para fazer o decreto da marca da besta, que vai fazer a perseguição e o conflito final do povo de Deus. Exatamente. Olha quanta coisa já aprendemos na lição dessa semana. Estamos aqui chegando aos momentos finais da lição. Nosso tempo aqui já foi, mas antes de encerrar, Pastor Osmar, pode colocar as suas considerações finais para a gente fechar aqui a lição 11, conflito iminente? Fazendo uso de um americano, Martin Luther King, um grande revolucionário que brigou pelo apartheid nos Estados Unidos, para acabar com aquilo, ele disse uma frase que ficou famosa, I have a dream, mas um pedaço de um discurso dele, ele diz assim: sonho com um dia em que o bem derrotado vencerá o mal triunfante. No meio de toda essa calamidade, os poderes estão se fortalecendo contra o povo de Deus, que é representado por uma mulher e um dragão. Que chance uma mulher terá contra um dragão? Mas esse povo que aparentemente está sendo derrotado porque quer ser fiel, ele vai triunfar. Ele vai triunfar porque o cordeiro está com ele. E na mitologia, o cordeiro é alimento do dragão. Mas Deus diz assim: não, o dragão vai vencer o cordeiro. Ao contrário, o cordeiro vai vencer o dragão. Exatamente, o cordeiro vai vencer o dragão. Desculpa, amém? Né? Amém? O cordeiro vai vencer o dragão, apesar de ser normalmente colocado como alimento do dragão. Então você que serve ao cordeiro e o segue, saiba, você já está do lado certo. Agora é necessário ter coragem e força para permanecer. Mas se de repente você avaliou e viu, e você se encaixou no perfil da primeira besta, da segunda besta, é hora de tomar uma decisão. Eu vou enfrentar as coisas sabendo que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar. Amém, amém. Luiz Gonçalves também pode colocar suas considerações para nós, considerações finais para a gente? Claro, muito obrigado. É o momento do Chega Mais Perto. É o seguinte, tudo se resume em adoração e nós temos que decidir a quem vamos adorar. Eu já fiz a minha escolha e tenho certeza que você já fez a sua. Que Deus te abençoe. Procure uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Ou então, se você mora em Sorocaba, São Paulo ou região,
vem para cá. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba está de portas abertas para você. Vamos estudar mais a palavra e nos preparar para a volta de Cristo. Adoraremos sempre a Jesus e nunca a besta e nem o inimigo. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Pastor Osmar, o senhor pode orar para a gente finalizar? Maravilhoso Deus, muito obrigado por esse estudo. Sabemos que tempos difíceis estão chegando, mas temos certeza de que não estamos sozinhos e que o Senhor vai se levantar em defesa do seu povo. Então que sejamos fiéis à sua palavra, mesmo que os céus caiam sobre nossa cabeça. Nos dê, Senhor, a bênção da segurança em Ti. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de agradecer mais uma vez, pastor Osmar, evangelista Luiz Gonçalves, por estar conosco estudando a lição número 11. Foi um prazer tê-los conosco. E você que está nos acompanhando, se ainda não se inscreveu, se inscreve em nosso canal para receber sempre as notificações e os avisos dos vídeos que estaremos liberando aqui em nosso canal do YouTube. Compartilhe o vídeo e esperamos você no próximo estudo. Um abraço e até mais.